Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa dessa grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos falar de Rosa Caveira. Olha só. Rosa Caveira vem de uma família de muitos irmãos. Tinha 7 irmãos, sendo ela a mulher e mais uma, que é Tata Caveira, que é mais nova que ela. E então, por mais que ela vivesse aquela vida com a família, parecendo que era interessante, fora violentada por seus irmãos, que naquela época era quase que comum, né? Que a mulher perdesse a virgindade na mão do seu pai, ou que fosse pelos seus irmãos. Só que no caso de Rosa Caveira, aquilo foi uma coisa fora do limite. Então ela sempre vivia machucada, rasgada, e ela queria algo além daquilo. Como nasceu escrava, como viveu como escrava, ela procurou aprender assim a ler, escrever pelo menos, para que pudesse trabalhar dentro das casas. E havia uma certa casa que Rosa trabalhava, e quando eles ganhavam um pedaço do sabonete, não sei se vocês conhecem essa história, era porque elas iam ser mulheres do senhor daquela casa, o senhor de engenho da época. Geralmente eles eram muito violentos. Infelizmente, quando então elas estavam dentro da casa, tinham privilégios com as senhoras também. Existiam grandes casos de relacionamento ali entre as mulheres, porque enfim os homens eram dessa forma, procurando sempre ali a violência, procurando machucá-las, né? Então as escravas entravam ali para servi-los, mas as mulheres tinham necessidade também de atenção, de carinho. Então existem grandes histórias de amor aí também. Geralmente era a esposa que trazia o pedacinho do sabonete, então ela sabia o que ia acontecer. Imagine como era difícil ela ficar entre as duas situações. Bem complicado, né? E por ali, aforreado, há muito tempo, um bom negociante durante o dia, né? Porque à noite o moço era boêmio. Então à noite o moço só gostava de farra, queria compromisso com ninguém. Tanto que não era casado. E por ser ambicioso, esse moço queria grandes ganhos de dinheiro, então por isso ele vivia fazendo negócios e encurtando caminhos. E ela achou aquilo tão interessante, porque ela, negra escrava, o sonho dela era ser alforriada. E então aquele moço foi se engraçando para ela, vindo daqueles jantares que tinha naquelas casas, né? Eu acredito que ela saía de dentro da cozinha e ia encontrá-lo lá fora. E ele cheio de promessas de amor, um grande galanteador, um cavaleiro interessante, de palavras bem colocadas. E então, acabou que ela cedeu para ele. Vários encontros, várias vezes que ele insistiu tanto para admiração daquele minuto de liberdade por não ser um sexo condenado. Então ela cedeu para ele. O que acontece é que ela acabou engravidando. Ao mesmo tempo, o irmão abusava dela, como eu contei para vocês. Então, vocês imaginem a situação. Ela vendo a diferença entre o irmão e aquele moço, porque um era branco, 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 de olho azul, e o outro o oposto dele. Então, ela já imaginou a confusão que ia acontecer. Então, ela chamou aquela família dela, contou o que estava acontecendo, que o moço estava aliciando ela, que naquela época não podia. E todos se colocaram ali no encalço daquele moço. O que acontece? Ele disse que ia casar, ele disse que assumiria tudo, que eles seriam uma família feliz para encerrar aquela situação, né? Então foi marcado o casamento, que é aquele ponto que diz: é segunda-feira e eu vou no casamento de Rosa Caveira, que vai ser à meia-noite em ponto, em uma capela feita de madeira. Então daí todos vieram os convidados para esse casamento, porque enfim todo mundo conhecia o homem. E olha que interessante. Os convidados foram chegando e quando
Foi se passando o tempo, a igreja cheia, a família impaciente, esperando aquele moço chegar, e nada, e nada. E imaginem vocês, os irmãos pressionando Rosa, e Rosa bem bonita, com aquela barriga enorme, já, né, vestida de noiva. Olha, a confusão estava feita. E começou aquele diz que me diz que entre os convidados, e todo mundo perguntando onde é que estava o noivo, né? E eu pergunto para vocês, cadê o noivo? Quando se havia passado muitas horas e resolveram ir atrás dele, disseram que pela rua viram que aquele moço se escapuliu de uma forma rápida, e o ponto mesmo diz que ele passou de terninho branco, né? Quem sabe quem ele é? O nome dele é Zé. Então, o filho de Rosa era de Zé Pilintra. Imagine a vergonha que ela passou. Então, não houve o casamento. Nunca mais acharam esse bendito desse homem. E ela voltando para casa, para a família, envergonhadíssima. Nada de casamento, nada de alforria, nada de nada. Nasce o neném. E ao invés de ele ser parecido com Tata Caveira, gente do céu, ele não era branco de olhos azuis. E Rosa não tinha como explicar aquilo. Adivinhem vocês o que o irmão fez? Ateou na fogueira, porque sabia o que ela tinha aprontado. Essa é uma história das passagens de Rosa Caveira nessa terra. Uma mulher assim à frente do seu tempo, sim, porque ela tentou muito a sua alforria. Então ela foi estudar, ela foi ponderar, ela foi ajudar as outras mulheres que dividiam aquelas situações com ela. E o grande sonho de Rosa, acho que mais do que o amor, de viver um amor verdadeiro pela vida que tinha, era a sua liberdade e a das pessoas que estavam próximas a ela. Saravá Laje Fria, saravá a linda Rosa Caveira. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um axé de Casa de Padilha para vocês.